Bom, a gente quer introduzir o nosso assunto para o qual trouxemos aqui o Locke e o Rangel também, que é a questão da abolição da escravatura. E uma matéria no estado de Minas nos chama a atenção, dá para mostrar aqui, dizendo que o nosso estado ele lidera a libertação de trabalhadores em regime parecido, né, com a escravidão. E, segundo a matéria, o estado libertou 82 pessoas que viviam em uma situação análoga à escravidão. E nos últimos 10 anos, o Ministério do Trabalho registrou mais de 40 mil pessoas em trabalho degradante. A gente está no século XXI e falando de coisas que começaram lá atrás, coisas ruins que ainda trazem essa consequência negativa para a nação, que é o trabalho escravo, né? Manter pessoas em condições de trabalho que não são dignas, né? O trabalho escravo ou o trabalho degradante que remete a condições de trabalho escravo, né? Então, a gente queria pensar o seguinte, vocês que são especialistas, você já é mestre, já é doutor em História, você também, né? Mestre. Estou terminando o doutorado. Doutorado em História também. E são especialistas também nessa área, né, da escravidão. O Rangel é especialista em escravidão e eu trabalho mais com o debate sobre identidade no Brasil, ligado à identidade nacional, e a gente vai fazer Pois é, enquanto especialistas, a gente pode falar que hoje existe escravidão no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Eu acho que não. É um termo, na verdade, para hoje, os dias atuais, anacrônico, né? Como você pontuou muito bem, é um trabalho análogo, ou seja, que remete a alguns aspectos de semelhanças. Mas isso não quer dizer que esses aspectos semelhantes, elas ocorreram nessa sociedade brasileira pretérita, ou seja, nessa sociedade brasileira passada. Por exemplo, até 1850, por exemplo, a escravidão era legal e legítima. Isso foi uma construção ocorrida a partir do movimento abolicionista que colocou a escravidão como ilegal e ilegítima, no plano nacional e no plano internacional, que veio inclusive anteriormente a esse período cronológico histórico. Então, até 1850 era legal ter um escravo. Quem tivesse a condição de bancar um escravo podia ter. Legítima. Por exemplo, é muito comum nesse período você ter escravos sendo proprietários de escravos ou pessoas que sofreram esse aspecto de ser escravizados e se tornarem proprietários de escravos. Então, quer dizer, isso é muito comum para o período anterior a 1850. E também pessoas que deixaram de ser escravas e se tornaram reescravizadas a partir do seu pedido. É claro que esses casos são mais pontuais, mas eles existem com uma frequência considerável. Até para ficar mais claro, Locke, a questão da identidade, o que muda na identidade da questão da escravatura até 1850 e nesse termo usado, porque esse termo ele veio de todo o trabalho que é pago por alimentação ou principalmente por moradia, às vezes em condições subhumanas, o que não, talvez às vezes não é nem o caso antes de 1850, mas quais são as diferenças de identidade para aquele tempo e para esse tempo? Eu acho importante o seguinte, você tem, a partir de, o Rangel citou o marco 1850, né? Nós temos a abolição da escravidão no Brasil em 1888, oficialmente com a assinatura da Lei Áurea. O que ocorre é que há um processo de, a partir de 1850, não é, com o movimento abolicionista, como o Rangel disse, e eu até colocaria anteriormente, né, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, de uma organização de outra leitura da escravidão. Onde eu quero chegar? Por exemplo, você tem uma leitura da história positivista que ela constrói os marcos para a avaliação da história. 1888 é a assinatura da Lei Áurea, então ela é um marco para o fim da escravidão. Porém, se você pensar numa leitura econômica da história, a escravidão já andava em crise no Brasil, não só desde o movimento abolicionista, mas desde o contexto dos ventos da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Você tem toda uma pressão inglesa dentro da lógica da historiografia marxista, que estudou isso, devido ao desenvolvimento do capitalismo, onde a sociedade escravocrata ela não coadunava ali, não combinava com o processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, com o desenvolvimento do capitalismo, a partir de 1850, apesar do Brasil ser ainda um império e a escravidão perdurar até o final do século XIX, você tem o quê? Um capitalismo se desenvolvendo na Inglaterra, o Brasil um parceiro comercial da Inglaterra, então há uma pressão
desde 1850 para o desmantelamento da escravidão. Em 1850 até 1889 você tem a abolição do tráfico de escravos. Depois você tem a lei dos sexagenários. Antes disso, a lei do ventre livre. E depois você tem a abolição da escravidão em 1888. Isso é uma questão. Foi um processo. Exato. O que o Rangel está colocando é que anterior ao século XIX, por exemplo, nas Minas do século XVIII, por exemplo, você não tem o ideário de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa e você não tem o desenvolvimento do capitalismo, onde a lógica da liberdade, o pensamento burguês, onde você tem a ideia de liberdade, ele não existia como existia no século XIX. Então era super normal o cara ser escravo, trabalhando numa mina. É nesse sentido que o Rangel está colocando que, no século XVIII, a escravidão, é assustador falar isso, ela era legítima, ilegitimada muitas das vezes. Pelo próprio escravo. Pelo próprio escravo, inclusive, pelo que próprio também, agente. em alguns casos, o Rangel vai falar sobre isso para frente, né, que ele é especialista, que adquiria escravos, né? Só que a leitura que nós temos pós-século XIX constrói uma imagem da escravidão, não é, anterior a esse processo republicano, revolucionário e que aconteceu posteriormente. Então é necessário, aí eu acho muito importante pegar um ponto aqui. 1888, a assinatura da Lei Áurea, é um marco importante, os movimentos sociais utilizam esse marco, é legítimo utilizar também o marco em termos de pensar a liberdade, em termos políticos no século XX e XXI, não é? Questão de racismo também, tantas outras questões envolvidas. Agora, o grande problema é que você vai avaliar o século anterior, inclusive o XIX também, né? E você constrói uma identidade para o escravo como um sujeito coisificado, que não tinha vida, não tinha uma trajetória e isso é muito complicado. Sim. Eu até queria fazer uma pergunta, eu quero falar sobre raças também, mas antes disso, eu vejo o seguinte, algumas profissões não são tão valorizadas hoje. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que algumas profissões, elas retratam esse legado escravagista, por exemplo, que muitas vezes pessoas que são desvalorizadas, o trabalho doméstico, da empregada doméstica, por exemplo. Agora no século XXI, a Exatamente. regulamentação. Agora aí, né? que elas estão recebendo esse valor a mais, vocês acham que é um tipo de profissão como esse que retrata isso? Eu acho que no século XIX, quando o Brasil se torna um país independente, e ao final do século XIX, quando você tem a abolição da escravidão, você tem vigorando no Brasil uma noção de identidade nacional que ela é pautada na ideia de 3 raças. E antes de entrar nessa questão de raça, para te responder, quando o Brasil se torna independente, você tem uma necessidade de organizar o Estado brasileiro. E em termos de organização do Estado, quais são as profissões e os campos de conhecimento que são valorizados? Você tem que organizar o Estado, então você tem que ter uma formação jurídica. Você tem que sanear uma nação doente, em termos de uma nação mestiça, não é? E que para o século XIX é um problema uma nação mestiça. Então você tem a valorização das universidades de medicina. E você tem que organizar estrategicamente uma infraestrutura. Aí você tem a engenharia. Então você tem 3 áreas do conhecimento que são básicas e muito valorizadas dentro da proposta profissional no Brasil. Não é? Inclusive que são o título de doutor, essas 3 profissões é quase natural, doutor em direito, doutor médico e doutor engenheiro, que está em crise ultimamente, mas ainda permanece, né? De valorização. Né? Então, o que você tem é que você tem uma hierarquia construída em termos dessa questão profissional. Outra hierarquia, não é? É a que você pensa nessa ideia de 3 raças, onde você tem uma construção hierárquica, onde você mistura a questão da raça com a questão da classe social. E você vê que é uma elite branca, pós-século XIX, que tem acesso a essa formação, que tem acesso a essa parcela da riqueza nacional, que gera algo natural, ou seja, a diferença social é naturalizada dentro dessa lógica. Inclusive eu queria reforçar o que você está dizendo, porque no século XX, nos primeiros anos, primeira metade do século XX principalmente, e um pedacinho da segunda metade do século XX, isso ficou muito evidente com as guerras, né? O Hitler promovendo as guerras mundiais, a questão, por exemplo, da segregação racial, tanto na África quanto também o preconceito nos Estados Unidos. Quer dizer, você está sempre tendo como atores principais quem defende, vamos dizer assim, essa mentalidade de escravagista
e quem sofre com essa mentalidade, duas raças diferentes, que seria os brancos defendendo essa superioridade e os negros como vítimas desse processo. E eu penso que ainda hoje no século XXI, por exemplo, quando a gente discute a questão das cotas, eu particularmente falando, eu acho que deve ter várias pessoas que concordam comigo, eu já disse aqui, quando nós falamos sobre a questão das cotas para as universidades públicas, eu sou contra essa questão de cota, porque quando você cria um programa de cota, você está sendo preconceituoso, você está dizendo que aquela outra raça, ele não tem a inteligência que você tem para acessar o que a outra raça acessaria. Então, esse negócio de raça, por exemplo, é meramente social. Né? Eu não acredito que... Claro que quando Deus criou né, o cara lá, o asiático, o africano, etc. e tal, mas eu não estou falando dessa perspectiva. Eu acho que a raça, enquanto formação biológica, ela não tem a mesma conotação do que a raça social. Claro. Eu acho que a raça é um conceito pontuado, essa ideia de raça, como o Locke colocou, é uma ideia pontuada em finais do século XIX e que permeou boa parte do século XX. Seria ultrapassado hoje a gente falar de raças? Será que caberia? Não, é um conceito ainda que as pessoas utilizam para justificar os seus discursos em relação de poder. O próprio movimento negro utiliza muito essa ideia de raça. E que é importante em certa medida. E que é importante. Só que é perigoso a gente talvez projetar concepções atuais de hoje no passado. Sem fazer essa transposição cultural. Exatamente, porque na verdade esse conceito de raça, ele foi pensado, ele é um conceito, mas ele foi pensado temporalmente de forma diferente e teve significados diferentes ao longo desse período. Por exemplo, raça nos documentos aparece já no século XVI, XV, é muito comum você encontrar na documentação a ideia de raça, mas essa ideia de raça é uma ideia associada à questão religiosa, raça de judeu, raça de mouro, que não tem a ver com a ideia de raça de cor. Que isso vai ser tomado a partir do século XIX. Muitas dessas visões que nós temos hoje é pautada pela questão abolicionista mesmo, pela visão abolicionista. Daí a nossa dificuldade de ir para trás desse período. O que eu estou percebendo, há uma dificuldade nessa transposição cultural do tema escravatura. Sim. O que talvez não foi transposto de uma maneira adequada. Vamos perguntar assim, porque eu acho que ficaria mais até clara essa pergunta.